Boa noite mais uma vez. Desde já quero agradecer a participação de todos, né? Tem pessoas que estão nos acompanhando desde a primeira live e essa é a 13ª. Então falamos sobre muitos pontos importantes, todos, né, na verdade indicados e solicitados por vocês. Então falamos sobre saúde mental e saúde física, saúde mental infantil, crise de ansiedade, falamos sobre saúde mental do idoso, a questão da insônia, Enem, pandemia e vários foram os temas que a gente foi abordando ao longo desse tempo. Hoje, inclusive, quando mencionei que iríamos realizar essa live e anunciei, uma pessoa falou assim: poxa, a gente já falou sobre tanta coisa e eu não lembrava que tinha um tema tão importante. É sim um tema muito importante e começando o mês de junho, inclusive o mês dos namorados, nós falaremos sobre esse aspecto tão importante nesse tempo de quarentena, os relacionamentos afetivos, casamentos e as mais variadas relações nesse período de isolamento social. Para isso, nós teremos hoje um convidado muito especial. Receberemos o psicólogo Fabiano Moura de Moura, mestre em psicologia clínica e psicologia da saúde, tem uma vasta experiência em psicologia clínica, mas não só no atendimento individual e também na terapia de casal, junto com sua esposa Karina Moura de Moura. Então ele é o nosso convidado especial de hoje. Ele já solicitou aqui para entrar ao vivo, deixa eu só localizar, tá? E ele já vai começar a participar conosco desse momento de discussão. Participem, pessoal. Coloquem as perguntas na caixinha para poder facilitar, tá? Boa noite, Fabiano. Tá me ouvindo? Fabiano? Acho que ele está entrando ainda. Então, voltando, né? Enquanto a conexão se restabelece. Coloquem as perguntas na caixinha para que a gente possa, né, realizá-las ao final. Fabiano, tudo bem? Tudo bem. Tudo Olá, jóia. boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Estava ouvindo suas palavras elogiosas. Obrigado. E estamos juntos. Vamos aí crescer nessa conversa, né, junto com os amigos, trocar umas experiências daquilo que a gente tem experimentado na clínica, né? E aí a gente vai entendendo esse fenômeno que mexeu com a vida de todo mundo, né? Que trouxe um novo casamento, um novo relacionamento, que a gente está meio também tentando entender como é que as coisas vão funcionar. Então, estamos aí. Obrigado pelo convite e nós estamos juntos. Desde já eu quero agradecer também a sua disponibilidade em participar dessa discussão, falar um pouco sobre sua experiência, né, e todo esse tempo tão adverso que estamos enfrentando. Então, nós temos, dentre todas as adversidades e adaptações advindas desse período, uma questão que é importante. As pessoas estão passando mais tempo em casa, os casais, os filhos, e com isso vem a questão de uma superconvivência, o que pode fortalecer os vínculos, né, Fabiano, mas também pode fragilizar, principalmente aquelas relações que já eram problemáticas. Há o amor nos tempos de Covid, fortalecendo relações, provocando divórcios, atrasando início de namoros, pessoas presas em casa e a angústia, muitas vezes, de um não avanço. Como você vê essa questão, né, a começar pelo nosso título, relacionamentos afetivos em tempo de pandemia? Tá, veja só. As relações, elas tinham uma dinâmica diferente. Claro, todos nós fomos impactados com relação a essa questão da pandemia, essa convivência que muda as regras, e a gente vai para um campo em que muitas das emoções que nós sentíamos, como por exemplo a raiva, e que a gente podia e vivenciava a experiência de poder ter no outro, né, sei lá, numa buzinada de um carro, essa forma de você manifestar um sentimento, uma briga que você pegava, uma discussão, a raiva ela faz parte de toda a realidade, né, humana. Portanto, de todos nós vivemos essa realidade. Aí, de repente, nós não temos aquele objeto onde a gente experiencia, a gente vive aquela situação. A convivência, ela, portanto, torna o outro um alvo para que eu expresse sentimentos positivos e sentimentos
negativos, como a gente está falando aqui. Nesse sentido, existe uma nova dinâmica, né? A impaciência em virtude de tantas restrições. Por quê? Porque nós temos um funcionamento que ele se dá por aquilo que nos gratifica, por aquilo que nos realiza, por aquilo que nos dá satisfação. E muitas dessas coisas foram tiradas. Por exemplo, era o futebol de um determinado pessoa, né? O bate-papo com as amigas, a ida para o shopping, ou para um barzinho dele, ela, enfim. Todas essas coisas foram, de repente, impactadas com tudo isso. E a gente começa a olhar assim, qual é a fonte de prazer? Aquilo que a gente chama, né, de fator de proteção. Quais são os fatores de proteção para que você possa ter um funcionamento equilibrado? Já se disse que quem está bem não faz mal a ninguém. E, de fato, quando a gente tem uma oportunidade de viver uma expressão de satisfação, de realização, a gente tende a ter uma aceitação, né, do outro muito maior. E quando a gente não está bem diante daquilo que nos foi privado, daquilo que o próprio nosso jeito de ser já estava acostumado a vivenciar, fica para o outro aquela impaciência, a intolerância, e tudo isso gera uma briga. Primeira coisa que eu acho, né, Lívia, não sei se você concorda, a gente precisa ter a consciência do momento. Isso é fundamental, porque na hora em que eu racionalizo e que eu entendo que muitas das coisas são impactadas, muitas das minhas reações, elas são impactadas pelas perdas que eu estou tendo durante essa pandemia, ela me faz mais vigilante diante do jeito de estar com o outro. E diante de um impulso que muitas vezes me leva a estourar, a falar coisa que não quero, a ser impaciente com o outro, eu preciso ter a consciência, opa, isso vem de mim. Isso está acontecendo em mim, esse impulso está acontecendo e é ele que está me levando a provocar desgastes nos meus relacionamentos. O pior de tudo, só para fechar, é que isso entra num ciclo vicioso em que a pessoa vai, como se diz no popular, perdendo a cerimônia. E a relação, então, ela vai abrindo, muito mais do que uma fissura, né? Ela vai abrindo um abismo nisso tudo. É verdade que situações em que já existia coisas mal resolvidas, e todo casal tem isso, e aqui a gente vai falar um pouco de como administrar aquilo que já era difícil, né, para que essa fissura não se torne esse abismo. Então, se é verdade que a fissura pode se transformar em um abismo, é verdade também que eu passo a ser eu diante da quarentena, desse isolamento, passo a ser outra pessoa. Passamos a ter um outro casamento, uma outra dinâmica, né? E isso faz parte desse processo que a gente precisa encarar de uma forma bem responsável. Você falou sobre 2 pontos que são bem significativos. Um deles é esse desafio mesmo da superconvivência, porque é diferente você passar 24 horas juntos quando está viajando, quando está em lazer. É diferente de você estar em casa, no dia a dia, com divisão de tarefas, às vezes com filhos para acompanhar em aula remota, e fora todo o emocional que nós sabemos que está intervindo nas pessoas, ansiedade, preocupações variadas, irritabilidade. Você pontuou isso muito bem, Fabiano, só que tem uma questão fundamental nisso tudo, que eu só gostaria de fortalecer, que você falou, que é a questão do individual. Né? É o individual dentro dessas relações. Como nós não estamos falando só do casamento, mas de uma relação familiar, é importante pensar, trazer isso à tona mesmo. Quais as crenças que eu tenho sobre o casamento, sobre o meu funcionamento familiar, qual a minha participação nisso, independente do que está acontecendo, qual a construção possível. Né? Até onde a minha resiliência permitirá construir e impedir que tragam danos tão, né, digamos, significativos nas minhas relações. Eu acho que essa questão do individual, ela é também um ponto indispensável, né, para que possamos discutir. Sim, eu acho mágico, né? Os autores falam isso, Machado fala isso, a respeito de uma equação que nós conhecemos, que é o eu, o tu e o nós. Né? É preciso que a gente tenha a compreensão de que eu guardo a minha subjetividade e, em determinado instante, ela se comunica com o outro para formar o nós. Só há um nós quando existe um eu e um tu. Né? Portanto, a preservação da subjetividade de cada pessoa e a compreensão dessa nova dinâmica do eu mais o tu formando o nós. Então,
Isso precisa ser compreendido, né? O casal ele vai ter uma nova dinâmica e as pessoas também vão se organizar. Como é que a gente faz para a gente se organizar diante dessa situação? Eu gosto de analisar 8 aspectos que são importantes, eram 7, mas diante desta realidade de pandemia eu coloco mais uma, né? Mas que a gente vai dizer da saúde da pessoa, de como ela está. Aquilo que a ciência já falava como fatores importantíssimos e que nós precisamos considerar para a gente ter uma avaliação de como cada pessoa está. É o aspecto do sono, e nesse aspecto aqui, qualidade do sono e o tempo de sono, né? Observado a realidade necessária. A alimentação, e é fundamental, esse é um aspecto importantíssimo, né? A gente está vendo aí o número de letalidade com as pessoas que são obesas. Muito importante olharmos para esse ponto. A questão do exercício, da atividade física, que gera também a sua saúde e compromete caso isso não seja observado. Aí vem esse ponto aqui que é bola de ouro que você está falando. Relacionamentos. O seu relacionamento, primeiro você com você mesmo, né? Do entendimento disso, você com o outro. Um outro que, se eu fosse colocar uma pirâmide e dentro de uma faixa, eu colocaria o eu, o companheiro, a companheira, os filhos, depois os pais, depois os parentes próximos, portanto, depois os amigos, depois os colegas, os conhecidos e os inimigos. Dentro de uma realidade que precisa ser observada. Os relacionamentos. Um outro ponto, o lazer, que a gente precisa entender isso. Para que um casal viva esse tempo saudável, ele precisa ter fontes de prazer, fontes de satisfação. Isso é fundamental descobrir novos jeitos, porque a gente, durante muito tempo, estava brigando com relação àquilo que a gente tinha perdido. Um momento de dor, que se transforma também em momento de raiva, de revolta, e é cuidado para onde vai essa revolta. Lembra daquela teórica, né, Elizabeth Kubler-Ross, que ela falava da negação, da tristeza, né, da agressividade. Isso aqui precisa ser observado para onde está sendo canalizado, né? A barganha e a aceitação. Essa barganha aqui como esse novo que se descobre e aqui o lazer novo que se descobre. O lazer pessoal, né, desde o deleite com a leitura, com um filme, com isso, e o lazer conjuntamente com a esposa, com o esposo, com a família, com os filhos, né? Então, voltando, nós estávamos falando do sono, da atividade física, da alimentação, do relacionamento, lazer, uma organização na condição de trabalho e estudo, e isso é fundamental, a espiritualidade, a definição de saúde é bem-estar biopsíquico, sócio espiritual, e, claro, esse 8 que eu coloquei, que é a higienização, para a gente não ser contagiado. Então, para resumir com relação a isso, nós precisamos olhar para nós e descobrir como é que estão esses fatores na nossa vida. Porque a minha realidade de saúde vai interferir no meu relacionamento. Cuidado, porque a gente muitas vezes transfere a responsabilidade para os outros e a gente não sabe primeiro olhar e investigar como nós estamos. E assim nós cobramos, porque é mais fácil colocar a culpa no outro do que qualquer outra coisa. Do que eu aceitar que eu preciso corrigir determinadas coisas que em mim estão gritando. Isso que você falou é um ponto fundamental, porque precisamos sim estar minimamente bem para conseguir fazer esse investimento, esse esforço, que nesse momento é muito mais que necessário. Eu estava vendo algumas notícias e escutando alguns casais falarem assim: poxa, somente agora, né, onde eu não tenho uma válvula de escape, como você pontuou, que eu não posso ir no shopping, que eu não posso ir a um bar conversar quando ela começa a reclamar, somente agora que eu estou percebendo como esse afastamento que tínhamos no dia a dia contribuía para que ficássemos juntos. Então, isso é preocupante, porque nós vemos as notícias e percorremos a pandemia nos mais variados países. E na China, por exemplo, nós temos um aumento exorbitante do número de divórcios. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Eu acho que esse ponto que nós mencionamos hoje para discutir é de fundamental importância para as famílias.
né? O que está acontecendo? O que é E o que vai, possível olha, além disso o que tudo? está acontecendo, eu já coloco aqui alguns pontos, eu enumerei aqui algumas situações para a gente conversar especificamente. E o que vai acontecer? Porque, por exemplo, não sei se você tem atendido assim, Lívia, e tem percebido que muitas pessoas estão dizendo assim, olha, está insuportável, mas agora não é o momento de uma separação, Ouvi e em muito isso. virtude de que eu vou ficar em casa, né, não vou ter como sair, não vou ter um amparo de uma amiga, de um amigo, não tenho um canto para sair, porque ninguém está saindo, mas depois que isso Eu vou terminar, esperar passar. né, vai vir a separação, vai vir o divórcio, vai vir a dificuldade. É, as estatísticas mostraram com relação por onde o corona passou, o que é que gerou essa realidade de número crescente de divórcio. E isso precisa também ser cuidado. A grande questão é a seguinte, Lívia, o que é que nós vamos fazer com esta realidade que nós estamos vivenciando? Primeiro, ter a consciência, eu coloquei aqui, casais que estão em grupo de risco. Vamos chamar grupo de risco como para usar isso, né? Primeiro que existe grupo de risco. Casais que estão em grupo de risco, como sair desse grupo de risco, tá? Então, olhar para isso e dizer assim, existe grupo de risco sim. O casal que não tinha a prática de uma convivência e que tinha uma dinâmica de pouco se encontrar, de pouco conviver, é um casal que tende a uma nova afinação, porque vai estar junto. Uhum. E isso, né, se Isso coloca mesmo. dentro como um casal de grupo de risco. Casal que não sabe se comunicar. Esse está numa situação de grupo de risco. Por quê? A nova dinâmica vai pedir uma mediação, uma conversa, um diálogo, né? Então, é preciso, e aqui é bola de ouro, né? Aqui é a coisa mais importante, a comunicação do casal e como deve conversar o casal, né? Outro, que não tinha o hábito de ajudar em casa, de fazer atividade doméstica. Tudo isso aqui foi colhido da clínica, com pessoas que começou a dizer assim, eu não estou Isso. aguentando, está lavando o prato, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Né? Isso é que a gente escuta muito. E ainda Casal que não acompanhar os tinha... filhos, viu, nas aulas. Ainda tem Agora, esse fato novo. é justamente o que eu vou falar agora. Casal que nunca teve a participação com relação aos filhos. Casal que entra em grupo de risco porque vai começar a fazer uma atividade, vamos dizer assim, que vai pedir paciência, que vai pedir muito daquilo que tantas mães, e essa culturalmente tem mais as mães fazendo essa atividade do que o próprio pai, né, com relação a isso, embora possa se dizer que nunca, num tempo, os pais foram tão participativos como hoje, do que comparando com antigamente, um pai que não ia numa escola, o pai hoje vai numa escola. É um processo ainda que precisa crescer muito, mas é uma realidade, os pais têm se envolvido mais, né? Outro casal que ainda está no grupo de risco, casal que não lida bem com questão financeira, casal que não sabe partilhar a realidade financeira. É um casal que entra em grupo de risco. Por quê? Porque, dentro do geral, há um comprometimento na renda. E casal que não dialoga com isso tende a não dividir as situações e isso gerar um problema. Então, esses casais aqui precisam de uma atenção toda especial. Isso. Mas, por outro lado, Fabiana, eu também ouvi na clínica, provavelmente você também ouviu, talvez numa porcentagem menor, mas também tem casais, tem uma notícia boa, tem casais que estão se aproximando mais, se conhecendo melhor. Existem casais que, nessa diversidade toda, em prol da família, em prol de um bem maior, está conseguindo ceder os seus impulsos, estão usando o momento para pensar juntos. Isso é uma ótima notícia. Inclusive, eu vi até de casais separados que estão conseguindo, né, apesar da diversidade, vencer, driblar essa estatística de conflitos. Então, isso é um fato muito positivo e que nós podemos, sim, tentar fortalecer no nosso dia a dia, nas nossas relações. Nem tudo está perdido, né? Tem esse dado também de que a diversidade fortalece as pessoas e pode, sim, fortalecer também as relações. Isso é bem significativo. A gente aprende, né, Lívia, que o seguinte, o significado das coisas é que tem a importância. Vamos imaginar que, eu gosto de dar esse exemplo,
uma pessoa que ganha uma grande soma de dinheiro, sei lá, você ganha na loteria. Aquilo que parece ser uma coisa maravilhosa pode ser uma grande causa de tropeço na vida de um casal, por exemplo. Uma situação de um adoecimento, sei lá, um filho que adoece, um filho que é deficiente, o que parecia trágico pode ser uma causa profunda de união e de fortalecimento da família. Veja, é o que eu faço com a situação que vai ditar o resultado disso tudo. Por exemplo, eu disse que no Dia das Mães, eu tenho 50 anos. Vivi, portanto, todos os meus 50 anos ao lado de minha mãe no Dia das Mães. Mas eu posso dizer para você que eu nunca meditei e mergulhei tanto num sentimento de amor vindo pela falta, pela distância, já que ela está isolada, né, numa cidade do interior, e de qual eu nunca tinha experimentado. Todos os anos eu passei com ela, feliz, sim, mas desse ano me fez meditar o quanto é bom ter a alegria de ter a mãe que eu tenho. Né? Eu falo para você, por exemplo, o quanto você acompanhou, né, a experiência que eu e Karina, nós tivemos a Covid, e eu, num caso leve, mais leve, tive alguns sintomas, mas todos sintomas leves, Karina bem mais severo, né? A ponto de eu ter que colocar a comida na boca dela, né, de levar para tomar banho, enfim, andar com ela como com uma cadeira dessa, uma cadeira, né, dessa daqui de rodinha que colocava para poder estar movimentando com relação. E muitas vezes eu cheguei a postar, né, eu me vi viúvo, porque eu achava que ia ser uma situação que eu iria perdê-la, né, que ela não iria aguentar e subsistir, passar por aquilo ali. O quanto isso me fez mergulhar no sentimento de amor, né? Então foi profundamente construtivo. Então, os casais podem e devem, e aí eu confirmo o que você falou, a gente tem ouvido depoimentos lindíssimos, belíssimos, do que está acontecendo entre os casais, da descoberta que está acontecendo, né? A grande questão é como isso vai se incorporar dentro de uma prática do casal, né? Quando as coisas começarem a abrir dentro daquilo que tem chamado de novo normal, que vai mudar muito, mas aproveitar esse instante para esse crescimento, para essa nova prática que vai se tornando, como dizia Carl Roger, um hábito, um jeito de ser. Uma situação como essa que vocês viveram, né, Fabiano? Muito difícil, muito complexa, ela ativa os nossos medos, nossas inseguranças, e isso tem vários lados. Né? O lado é que pode afetar, de fato, a nossa saúde mental, mas tem esse outro lado de propiciar reflexões, aprendizagens, lidar com essa adversidade, e a gente também vai escolhendo pontos para fortalecer, para melhorar as relações e para melhorar a si próprio. Então, tem esses dois lados, né, que no momento, muitas vezes, o que a gente enxerga é o pior, mas a gente precisa, sim, criar possibilidades de aprendizagem e pensar como eu estou dentro dessa relação. Imagina só como você pode exercitar o seu cuidado nessa história, em tudo que você vivenciou com carinho diante do adoecimento pelo Covid. Como você exercitou esse cuidado, como você exercitou o amor. Então, é preciso ressignificar as experiências para que possamos sair dessa com relações melhores, mais construtivas e também como pessoas melhores, de uma forma geral. Então, você tocou em um ponto importante, que foi a sua experiência. Eu gostaria muito que você tivesse mesmo dividido isso com a gente, porque eu acredito que quem passa por essa experiência, nós, de uma forma geral, não vamos sair lesos dessa, não tem como. Alguns na proporção menor, outros maior, mas vivenciar como você vivenciou isso tudo com Karina, eu acho que desperta muitas outras questões, né? Como Sim. Você bem pontuou. Tem uma frase bíblica, né? Quem me conhece sabe que, enfim, eu sou cristão, sou católico, sou cristão, e tem uma frase bíblica que norteia muito a minha vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma frase de São Paulo. Quando existe um fato na minha vida, eu procuro entender, eu procuro buscar o significado daquilo ali, como forma de crescimento. Eu não sou daquele que romantiza a situação que nós estamos vivendo, mas eu compreendo que o poder da escolha
e da forma como eu vou enxergar cada situação, ainda que ela tenha perdas, ela traz ganhos. E isso é fundamental para todos nós. Diante de uma situação, se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, onde está o bem diante disso tudo? Que crescimento eu posso ter diante disso tudo? Quando eu digo que eu não faço, não saio colorindo, né? O tempo que nós estamos vivendo, e as pessoas dizem, você acha que nós teremos um mundo mais solidário, um mundo mais humano? Depende daquilo que cada um for fazer com isso, né? Tem situações que são difíceis e você não vai saber lidar. O próprio São Paulo diz uma outra frase que é muito bonita, que serve para nós: examinai de tudo e ficai com o que é bom. É bom entender que existe riqueza, né? Se eu pego o sofrimento, por exemplo, eu vou lembrar daquilo que dizia um santo, né, São Francisco, né? Ele dizia que não trocava o sofrimento dele por toda a riqueza desse mundo, porque era no sofrimento dele que ele descobria algo grandioso dentro dele, que era a presença do próprio Deus. O que é que eu quero falar com tudo isso, Lívia? Nós precisamos entender que existe algo que pode fazer com que nós nos edifiquemos nisso tudo. É pena que nós não sabemos aproveitar, nós não sabemos receber as coisas que estão aí. Por exemplo, sabe qual é o maior legado que eu acho que nós tiramos com relação a essa realidade de pandemia? O maior legado é de como a gente se estrutura diante das nossas seguranças. Em outras palavras, nós descobrimos a nossa vulnerabilidade. O que quer dizer isso? A gente que sempre quis ter o controle de tudo, a gente precisa entender que o grande controle que a gente precisa ter é o controle de controlar-se. Isso é fundamental, porque as coisas, hoje a gente viu que em 2, 3 meses, veja, nós estamos 2, 3 meses, as coisas mudaram significativamente. As coisas mudaram muito. De repente, a estrutura, os impérios caíram, né? Realidades, a gente descobre que talvez não seja o dinheiro que garanta a sua condição de estar vivo. De uma hora para outra, num sopro, essa vulnerabilidade nos leva a uma outra reflexão. É que nós precisamos gerenciar. E voltando para esse tema da live daqui, a gente aprendeu a gerenciar tudo. A ser detalhista até com as coisas do trabalho. Mas a gente não aprendeu a ter um gerenciamento, por exemplo, das nossas relações, né? Eu cheguei certa vez para um empresário e perguntei: se tu vai entrando na sala da tua empresa, tu encontra um papelzinho no chão, tu apanha? Ele disse: com certeza. Tu vê uma luz queimada, tu imediatamente já liga para o setor X para poder providenciar. Lá em casa, nós não temos isso. E todo relacionamento, ele pede gestão. Ele pede entendimento do que está acontecendo. Até porque, a cada dia, de fato, nós temos um novo casamento. Então, eu preciso olhar para o meu casamento e entender o que é que ele demanda. Porque o que minha esposa espera de mim quando eu era namorado é diferente. O que eu espero dela é diferente. E a cada fase, né? E parece que nós somos como duas catracas que estão girando e elas precisam ter uma sincronia nisso. Ela precisa ser observada. Porque se o relacionamento vem, o afeto vem dessa falta que eu tenho e dessa resposta à falta que ela tem, portanto, dessa necessidade de satisfação de desejos no sentido amplo, né, dos mais variados. E aqui, se a gente vai para Lacan, a gente está falando de um nível bem inconsciente. O que é que eu desejo da minha esposa? Que retribuição? E quando eu entendo qual é o desejo dela com relação a mim, eu tenho a chave para poder responder e fortalecer a minha relação. Tudo isso, como novos desejos que surgem dentro da situação do casamento, nos leva a refletir como nós estamos lidando com isso. Porque relacionamento pede gerenciamento, pede gestão. E a gente precisa entender o outro e ver como é que está essa dinâmica. Você pontuou algo bem importante mais uma vez, Fabiano, e assim, nós temos
Queria dar boa noite novamente, muita gente entrando, né? Temos pessoas de vários lugares aí nos acompanhando. E diante do que você falou, eu queria fazer um convite, né, para cada um pensar como eu estou me sentindo, porque nós não podemos refletir pelo outro, né? Nós devemos refletir por nós mesmos. Então, como eu estou me sentindo, como as minhas emoções estão afetando as minhas relações, que gerenciamento, né, como você colocou, como eu estou gerindo o meu autocontrole, como eu estou tratando o outro, eu estou mais ríspido, mais irritado, de que forma eu pratico, sem perceber, essa autossabotagem, o fatalismo, o fato de acreditar que tudo vai dar errado, né? Então, isso são olhares importantes que precisamos ter sobre nós mesmos e até vigilantes, né? Quais são as causas, o que é que está me perturbando, o que eu espero do outro, o que eu estou oferecendo, o que eu consigo oferecer. Isso é importante, como a gente reage diante dos sentimentos, não só no período de pandemia, né? Mas de uma forma geral, nas relações afetivas, é importante que cada um, por isso que eu faço esse convite, que cada um pense como eu estou me sentindo e de que forma, né, isso está repercutindo nas minhas relações. Porque isso, Fabiano, é impressionante observar esses números, né? Mas não podemos deixar de lado na discussão dessa, onde estamos abordando a questão do relacionamento, nós temos um número absurdo de aumento de violência contra a mulher. Né? Então, assim, eu estava vendo algumas pesquisas. Então, por exemplo, em São Paulo foi divulgada uma pesquisa agora em abril que, olha só, o número aumentou em 45% o número de violência comparando ao mesmo período de anos anteriores. Então, isso é muito grave, né? E a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque é como o outro está... Claro, a violência sempre existiu, mas esse aumento surpreendente está acontecendo por essa superconvivência e pela inabilidade mesmo de gerir emoções e outras questões mais, como sabemos. Mas é preocupante. Muito Né? É um preocupante. aumento expressivo e preocupante. Muito preocupante. Veja, a castração, né? Aquilo que você não ter o espaço para você viver a sua expansividade, que nós falávamos ainda há pouco. Ela gera em você uma revolta e é justamente o outro que se apresenta diante de mim, que está, né, ao meu lado, que se torna alvo fácil para que eu possa descarregar toda a agressividade. Então, uma pessoa que está vivendo uma impaciência, uma pessoa que está vivendo uma briga com ele mesmo diante de todas as circunstâncias, eu falei certa vez, olha, tem muito ansioso que diante do insuportável de estar em casa, pelo ritmo de vida que vivia e teve que dar uma puxada de freio de mão, ele está se tornando defensor de, olha, vamos para a rua, vamos fazer... Porque, na verdade, muitos deles, tá, não estão aguentando estar em casa devido à ansiedade, certo? Então, o que está acontecendo com as pessoas que estão de uma forma garroteada, vou chamar assim, castrada mesmo, limitada na sua forma de lidar com tudo aquilo que era ansiedade, tudo aquilo que levava ela a práticas e a respostas diferentes, desde uma academia, em que você sabe que quimicamente você tem uma realidade que gera de hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, né? Endorfina, e que você é garroteado, que você é limitado, e que você fica em casa explodindo, subindo pelas paredes. Então, qualquer situação, pela intolerância, ela faz com que você esteja explodindo. E aí vem o aumento, né? A força bruta, né? Absurda, vamos colocar assim, né? Dos relacionamentos abusivos, a violência, né? Psíquica, física e de toda ordem. Isso que eu ia falar, porque esses números também, eles são de violência física. Imagina ainda, né, o acréscimo das violências psicológicas, verbais e outras mais. Né? Então, de fato, é preocupante pensar como cada um está lidando com essa sua, né, expressão de agressividade, como você colocou. Até porque, Fabiana, tem outra questão também que é fundamental, que são as nossas crianças. Né? Então, assim, foi uma pauta, inclusive, que me foi cobrada hoje para a gente falar. Vamos falar um pouco.
Pois é, como ficam as crianças, né? Eu estou vendo que tem várias perguntinhas, gente, aqui já já a gente chega nas perguntas, mas como ficam as crianças diante dos conflitos? Porque a gente não tem mais, entre aspas, aquele privilégio de dizer, não, quando as crianças estiverem na escola, a gente conversa sobre tal assunto. A depender do tamanho da casa, então, pode não haver, né, restrição nenhuma, e as crianças acabam meio que participando, né, desse cenário de, algumas vezes, discussão e de confrontos, né? E isso traz preocupações. Se não bem administrado, né, repercute também no psicológico das nossas crianças. Aí Sim, vem sim. essa preocupação a mais para que a gente também possa discutir. Sim, e as pessoas estão falando, né? E a gente tem ouvido, ainda hoje as pessoas mandavam para mim direct pedindo para que a gente falasse sobre isso, né? Com relação a como lidar, né? Como ajudar as crianças a entender essa nova dinâmica. O pai em casa, a mãe em casa, e ela não pode participar porque o pai está trabalhando. Né? Semana passada, dando uma entrevista para um jornalista, ele dizia: rapaz, eu fico constrangido. Mas entenda só, é no limite que é posto para esta criança que ela vai ser formada e educada. Para compreender esse novo também, que está em casa não significa dizer que não está trabalhando. Porque na Deixa cabeça trabalhando. dela havia o entendimento de que, estando em casa, ele não estava trabalhando. Trabalhando Aqui eu seria de tenho que outra botar forma. uma plaquinha, viu, Fabiana? Eu tenho que botar uma plaquinha na porta. É, né? Trabalhando. Entendeu? É, que bom, né? E nós estamos falando com Precisa. relação a crianças, com relação a várias idades, de entender o funcionamento de cada uma delas. Hoje eu atendi um paciente, ele dizia que a filha dele de 2 anos, que é o maior sofrimento dele hoje, é a filha que está achando insuportável. Ele sai para passear com o carro, quando ela já chega, ela já está, né, chorando, pedindo, de 2 anos de idade. Tem uma geração aí que se dá muito bem porque está na internet, que essa geração aí de 8 a 12 anos, esses meninos, eles estão dentro de uma fase mais tranquila, no sentido de porque estão vivendo essas coisas com relação a jogos, essa coisa. O jovem, por exemplo, o filho jovem, eu estou muito preocupado com o que possa acontecer pelo seguinte: o jovem ele não tem uma letalidade grande, ele não tem uma letalidade tão grande. Portanto, ele não está vendo, ele está vendo um ou outro jovem ter um comprometimento maior, mas dentro de uma realidade não comum. E ele, vamos imaginar o jovem que tinha uma vida sexual ativa, o jovem que era de balada, que saía de noite, tal, os pais ficavam ali. Logo mais, daqui a uns 2 meses, alguma coisa vai estar sendo aberta e os jovens vão começar a sair. Só que esse jovem tem pais que estão talvez no grupo de risco. Esse é um assunto que os pais precisam conversar. Com os filhos. Porque como é que esse jovem vai lidar com essa privação que é preciso ter, né, de continuar em virtude da preservação dos pais, quando vai ver muitos dos seus colegas saindo, muitos imunizados, porque já tiveram, é uma outra preocupação a ser vista. Veja que nós estamos falando de filhos a cada fase, em cada fase, né? O que é que tem que se fazer, né? A verdade, começar a conversar teve um paciente, eu estou lembrando aqui, o pai está com Covid e está no quarto, né? Aí o menino de 3 anos bate na porta assim e diz: papai, o bichinho da sujeira pegou você, foi? Então, falando na linguagem dele, se comunicar o que é a realidade. Isso é fundamental, sabe, Lívia? Nós precisamos orientar os pais para conversar de acordo com a idade o que é que está acontecendo, para que a criança não fantasie e, fantasiando, ela possa gerar aquilo que pode ser perturbador para ele, inclusive o desenvolvimento de vários transtornos de ansiedade e outros transtornos mais, né? Então, é preciso conversar de acordo com a idade do filho para a participação dentro de uma consciência comum para o bem da própria família. Isso, e como estávamos falando, né, Fabiana, essa questão do conflito, ele precisa ser muito bem gerenciado, porque é diferente quando há uma discordância respeitosa. Os filhos acabam entendendo que há mesmo opiniões diferentes, divergências, mas muitas vezes esse cenário que não perpassa só pela discordância, mas pelo confronto, e muitas vezes o confronto verbal, agressivo, então isso também pode interferir
no psicológico das nossas crianças, além de tudo, além de todas as mudanças. Então, é necessário também, fica aqui o alerta, né, para que os casais consigam gerir esses momentos de discussão, preservando as crianças. Eu sei que é mais um desafio diante de tantos, mas precisamos sim pensar nas nossas crianças que podem sair dessa história traumatizadas, enfim, com outros danos, né, oriundos desses conflitos familiares tão intensos. Então, Sim, fica aí porque também um alerta para as pessoas que estão né, aqui nos assistindo, para que haja uma gestão desse conflito de forma que preserve essa criança que está ali assistindo tudo, porque ela não está na escola, ela não está no parquinho, ela não está lá fora, ela não está na calçada, ela está em casa. Então, ela está vendo, dependendo do tamanho da casa, vendo e presenciando tudo. eu tenho a seguinte leitura, sabe, Lívia? Eu gosto muito da teoria de Bowlby, a teoria do apego, né? Que vai falar da segurança que estrutura a criança com relação ao que ela presencia, né? É claro que um casal que não está bem, ainda que não brigue na frente da criança, claro que é muito mais traumático ela assistir a cena por aquilo que ela registra, né, de violência e, portanto, que desorganiza ela dentro da insegurança. Mas o casal que não está bem, a criança, de alguma forma, percebe. Aquilo que a gente fala, né? Meu dedo sabe tudo. Meu dedo está vendo tudo. Meu dedo está vendo o tipo de relação que existe. Se você quer causar um bem para o seu filho, né, a relação segura é aquilo que faz com que ela melhor se estruture, né? E que ela forme o que a gente chama do apego seguro, né? A estabilidade que é sentida pela criança, ela vai além daquilo que se é preciso. E eu quero reforçar o que você diz. Esse cuidado para não estar tendo discussão, mas a atitude de como um e outro se trata, ela é fundamental e estruturante para a criança se organizar, né? A criança e os filhos precisam participar desse momento novo e precisam, claro, vivenciar conjuntamente. Isso desperta o sentimento de pertença, evita com que essa criança ela fique fantasiando a respeito de determinadas coisas, que é desestruturante. A fantasia, né, que galopa do que está acontecendo, com medo de morrer, que desorganiza e que gera um esquema mental que vai se perpetuar na vida dela. Já falava Bowlby sobre o apego inseguro evitativo, o apego inseguro ansioso, enfim, essa situação, portanto, de passar essa confiança, né, para que a criança viva dentro de uma estabilidade esse momento. E aqui a gente está vendo de várias formas as crianças e os filhos reagirem a isso tudo. Aquela que se sente segura dentro do lar e a proteção está justamente nessa segurança que ela sente, que ela percebe, que ela escuta, que ela vê, que ela sente mesmo, que ela capta da relação que existe dentro de casa, né? Então, é fundamental o cuidado com relação a isso, mais do que a preservação e não apenas estar na discussão que desorganiza essa criança, mas, muito mais do que isso, revelar o tipo de vínculo, né, fortalecido que você tem com seu cônjuge para que essa criança ela viva a realidade de uma segurança e aí o medo não a alcançará. É verdade. A Lúcia está colocando isso, também está reforçando o que a gente falou, quando coloca que essa tristeza assola nossas crianças mesmo, né, pela situação conjugal desestruturada, é verdade. E uma criança que muitas vezes ela não está preparada para lidar emocionalmente com essa questão. Então, assim, eu estou preocupada, Fabiano, com o nosso tempo, né? Sim. Nossa live, aí nós já temos 45 minutos, temos perguntas. E tem um aspecto também, antes de entrar nas perguntas, que eu gostaria, né, que a gente fizesse uma discussãozinha rápida sobre que as pessoas gostam muito dos aspectos práticos das lives que a gente vem fazendo. Então, as pessoas sempre perguntam assim, Lívia, fala algumas dicas. Então, eu acho que tem algumas dicas que são simples, mas que podem ser muito preciosas aí para ir fortalecendo essas relações, né? Mais do que nunca é necessário reinventar-se, fazer coisas novas, usar a criatividade, né? Se arrumar, fazer um jantarzinho legal no sábado, já que não pode sair.
fazer, encomendar, preservar as relações, não discutindo, como a gente falou na frente das crianças, trabalhando, como você também colocou muito bem, Fabiano, essa espiritualidade, ter atenção ao seu humor, seu grau de irritabilidade, né? E isso, esse usar a criatividade, como eu pontuei no início, vale para tudo, para fazer um piquenique no jardim, para juntar a família. E também, né, eu acho que um ponto fundamental é que possa sempre discutir sobre os problemas, angústias e questões da relação, né? É, Que eu acho que o não dito, o silêncio, ele tem um preço muito elevado. E mais do que nunca, a gente precisa exercitar isso, de discutir, de procurar saídas, de fortalecer essa relação, né? Principalmente agora, porque são muitos os problemas. A gente está vendo aqui, eu estou vendo aqui na caixinha de perguntas, teve uma pessoa que perguntou como gerir, por exemplo, como lidar com excesso de bebidas durante o isolamento, né? Então teve outra pessoa que me falou aqui que tem muito tempo que não vê o namorado e aí precisa também exercitar essa criatividade para criar possibilidades, seja na teleconferência, na chamada de vídeo, no vídeo enviado no meio da noite. A gente precisa sim ter criatividade para que possamos sair dessas com as nossas relações fortalecidas, né? O que não é fácil. Você coloca de uma forma muito prática, didática, e isso é importante. Eu comecei dizendo dos casais que estavam em grupo de risco, né? E o que fazer para sair do grupo de risco, né? E você já disse muitas das coisas que precisam ser aí, mas para as pessoas que querem de uma forma bem prática, vamos lá, né? Ter a compreensão, primeiro, do momento que se está vivendo e se permitir a entender, aumentando a paciência, a compreensão, também com relação ao limite do outro, da Empatia, outra, né? que está vivendo uma situação igual. Então, nós estamos os dois numa situação de dificuldade. Então, ter compreensão disso é fundamental. Mas o que fazer? Eu falei que era importante a comunicação do casal. Você quer alguma coisa prática, né? Tentar entender qual é o momento correto para se ter algum tipo de conversa. E o momento correto para se ter algum tipo de conversa é quando o casal tiver de boa. Não vai tentar Bem, conversar quando o outro tiver irritado, quando o outro tiver ali vivendo o seu sofrimento por alguma coisa, ou a outra tiver vivendo o seu sofrimento em virtude de algo. É no momento melhor que tem mesmo que o casal precisa conversar. Dentro daquilo que a gente chama de uma técnica sanduíche. Sanduíche é pão, recheio, pão. Comece, né, validando a relação, a coisa boa de dizer o quanto é feliz. Lembre coisas maravilhosas que vocês viveram. Diga o quanto você é feliz, o quanto você está feliz. E ali no meio você vai colocar não acusando. Preste atenção, tem que passar pela peneira da acusação e da cobrança. E você vai falar como você está se sentindo. Eu costumo dar esse exemplo, né? Dizer assim, ó, tu acha ruim porque teu marido às quartas-feiras ia jogar futebol, você ia conversar da seguinte forma: amor, eu sinto tanta tua falta na quarta-feira, né? Depois de você ter chegado para ele dizer que ele é maravilhoso e sair com relação isso a faz uma essa diferença mesma enorme. muito grande, né? Então a comunicação ela é fundamental nisso tudo. Criar esse ambiente de satisfação, né? Um casal estava tenho atendido um casal que é interessante, ela achava muito ruim, porque o marido gosta muito dessa coisa de vaquejada e tal, e gostava muito de sair para beber com os amigos. E aí ela começou a fazer, ajeitar em casa mesmo, só tinha ele e ela, no caso, e os filhos, mas enfim, dormindo, ajeitar ali para assistir uma live, e eu assistindo, aí dizia um cantor que ela abominava, mas que ele gostava. E a partir disso, ela começou a descobrir a satisfação que ele estava tendo, porque já na semana seguinte, ele já estava escolhendo os tiragostos que seriam para aquela sexta-feira. O que para ela era causa de dificuldade, ela entrou numa comunicação, né, para dizer, né, eu detesto, né, Mano Walter, eu assistindo Mano Walter, né, então ela começa a encontrar um ponto de encontro com ele e a coisa começa a ter um significado, um sentido diferente e a intimidade do casal passa a ser outra.
né? Um relato assim fantástico, que ela, né, já chegou a dizer assim: acho que vou sentir falta, estou com medo de sentir falta desse isolamento. Olha a importância. Então, dentro de regras práticas para ser dita, né, que a gente está falando aqui, a comunicação, né, saber criar oportunidade de momentos de estar junto, né, não deixar, né, olha, tem uma coisa assim que é fundamental, diz que o homem é muito visual, a mulher é muito auditiva, né? Se diz isso, né? O cuidado com relação a como está, né? Não é porque não vai sair que você não se ajeita, tanto ele quanto ela, né? Eu estou falando para os dois, como os dois também saberem ser agradável. Isso desperta no outro uma sensação de satisfação dentro da relação. O humor do casal é fundamental. Criar a oportunidade do casal se divertir junto, rir mesmo, rir, sorrir. Porque quando, né, vamos lá, as pessoas vão para o barzinho com um amigo, com amiga, vão muito atrás de rir. E isso não está tendo. Então, você assume esse papel de coisas engraçadas, de assistir coisas engraçadas, mesmo na internet e tal, e rir junto é fundamental, né? Então, saber valorizar, né, é uma outra dica. Mas eu estou vendo que a gente tem 7 minutos, eu vejo que tem um bocado de gente querendo perguntar, você fica à vontade para a gente poder responder. Não, assim, na verdade, sabe, Fabiana, eu fico pensando assim, poxa, essas dicas, né, daria uma live. Porque é tanto que a gente teria para falar sobre isso, e o nosso objetivo aqui é esse, poder contribuir com o cotidiano das pessoas, tornar, de fato, tudo isso mais leve. Essas dicas daria por si só uma live, né? Mas tudo isso que você falou aí é fundamental, eu acho que cabe, né, usar muito a nossa criatividade, só para que possamos usar a nossa criatividade, precisamos estar minimamente bem. Eu estou falando isso porque você, né, contando a história da sua paciente, eu lembrei de uma paciente que eu conversava semana passada, que ela me disse assim: Lívia, eu estou me sentindo extremamente mal comigo, com a minha imagem. E aí, eu conversando, ela falou assim: eu acordo, passo o dia inteiro de pijama, tomo banho e visto o pijama de novo. Então, é preciso também pensar como eu me sinto, né? Porque está em casa, não precisa passar o dia inteiro de pijama. Eu posso cuidar mais da minha imagem. Ela falou assim: ele nem olha mais para mim. Eu tô de pijama, eu troco o bicho outro pijama, meu guarda-roupa só tem pijama. Então, eu tô falando de algo tão pontual e algo tão simples para falar que a gente também, cada um, isso não são as mulheres, cada um pode cuidar mais de si próprio para cuidar também da relação. Né? Como eu falei rapidamente, devido ao nosso tempo, tem dias que a gente faz sim um jantarzinho melhor e se arruma, mesmo estando em casa. Né? A gente se produz, a gente veste um vestido como se fosse sair, mas para poder dar esse diferente, esse ar diferente, rir junto, porque se arrumou para ficar em casa. Mas, enfim, são pequenas coisas, são gestos tão simples que vai tornando, sim, esse cotidiano um pouco mais leve. Eu acho que foi isso. Eu acho que uma pergunta que pode ser uma chave, um passo para ser dado é assim: cada um olhar para si e dizer assim: o que o outro gosta, o que a outra gosta. Apostar naquilo que pode fazer com que, dentro do seu limite, claro que ninguém tem que passar do seu limite, é possível eu fazer nessa semana, nesse dia, enfim, para que eu possa ver uma satisfação. E entenda que isso é um investimento que eu não vou dizer a curtíssimo prazo, porque você pode talvez nem ter o retorno imediato. Mas vamos imaginar que você prepare aí essa live como essa pessoa preparou, né, dentro daquilo que o outro gostava, e ela viu ele descobrindo que poderia ter dentro de casa algo que ele não imaginava. Então, a pergunta que pode direcionar as pessoas para entender assim: o que é que eu posso fazer para que eu possa ter uma sexta-feira diferente, um dia diferente, não é? Isso. Trabalhar a partir, né, da descoberta disso, do que o outro pode desejar e eu posso favorecer. Talvez esse seja um ponto, né, uma dica bem prática para as pessoas começarem a pensar. Sei lá, daqui a 2 semanas, Dia dos Namorados. Como é que vai ser esse Dia dos Namorados? Né? Como é que pode ter alguma coisa diferente nisso tudo? Pensar nisso. Nosso tempo está encerrando. Na verdade, eu
fiz um passeio aqui pelas perguntas e acho que respondemos quase todas. Acabamos contemplando na nossa fala, né, de forma que as perguntas não foram diretamente mencionadas, mas peço perdão pelo que não conseguimos responder. Mas desde já quero agradecer aí a participação de todos. E assim, Fabiano, você fez um convite, né, um desafio às pessoas, você propiciou reflexões e eu quero também propiciar outra, né? Eu gostaria que cada um, né, nesse início de semana, conseguisse voltar o olhar para o bom, tentasse se esforçar para ver as qualidades que as pessoas que convivem com você têm, porque nesse momento onde a gente vê tantas notícias ruins, onde a gente vê, né, a gente liga no noticiário e vê tantas notícias de tantas coisas desastrosas, a gente pode também ficar com o olhar enviesado. Então, a gente também precisa tirar essas lentes nesse momento. É esse convite que eu faço para você, para vocês. A nossa live está encerrando. Tira essas lentes do negativo e vamos procurar mesmo, até coloca num papel algumas qualidades que essas pessoas que convivem com você têm, para que a gente possa fortalecer o que há de bom e não somente, né, o negativo, repito, porque podemos estar usando essas lentes nesse momento que enviesam tudo. Então, 2 minutos para acabar. Fabiano, muito obrigada por dividir sua experiência conosco, por estar aqui contribuindo, né, com a nossa discussão. Uma gratidão imensa por você ter aceitado o nosso convite. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que já vêm acompanhando desde a primeira live. Um desejo de uma semana, né, tranquila, leve, apesar de tudo. Tá? Então, um grande abraço, Fabiano. E o tempinho que temos é para você se despedir. Obrigado pelo carinho, Lívia. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Vamos juntos, vamos construir essa história de uma forma assim positiva. É possível pegar tudo isso e transformar em algo muito maior. Eu creio nisso, né? Tudo vai depender daquilo que a gente vai colocar, como a gente vai manejar tudo isso. Que você possa crescer, que nós possamos crescer juntos sempre. É isso. Tá. Encerramos, então, só um abraço também para a Karina, né? Dizer que muito feliz Obrigado. por vocês terem vencido essa doença e estar nos contando essa história também de tantas aprendizagens, tá? Um abraço Obrigado, para amigo. todos Obrigado, vocês, Lívia. Obrigado. tá? Fiquem em paz, uma boa semana e até a próxima. Até.